Olá, tudo bem? Vamos estar dando início ao trabalho da disciplina de Físico-Química com o tema Interações Físico-Químicas entre drogas e incompatibilidades. O trabalho foi desenvolvido pelos discentes Ana Clara, Darlene Brito, Flávio Henrique, Letícia Oliveira, Nicole Andrade, Valéria Tereza e Victória Araújo. A incompatibilidade acontece quando essa interação ou esse contato resulta ou acaba gerando um efeito indesejado. Vários fatores podem influenciar nesse processo de absorção. Alguns desses são inerentes à própria substância, e no decorrer dessa apresentação nós vamos estar citando alguns desses casos. A interação pode resultar em diminuição dos níveis da velocidade de absorção, afetando o efeito da droga no organismo receptor, ou aumentando a absorção a ponto de causar uma toxicidade. O pH é uma medida que indica a acidez ou a basicidade de uma solução, tanto in vitro quanto in vivo. O pH desempenha um papel crucial em várias funções biológicas e processos químicos. Diante disso, podemos diferenciar in vitro, se referindo a experimentos ou processos que ocorrem em ambientes controlados fora de um organismo vivo, como um tubo de ensaio, placa de cultura celular ou recipientes de laboratórios. No ambiente in vitro, o pH pode ser facilmente controlado e ajustado para atender às necessidades específicas de um experimento. Substâncias químicas, enzimas e células podem ser manipuladas em condições controladas. Já o in vivo se refere a processos que ocorrem dentro de um organismo vivo, seja animal, humano ou outro ser vivo. O pH do in vivo pode variar em diversas partes do corpo e em diferentes condições fisiológicas. Por exemplo, o pH do estômago, que é ácido devido ao suco gástrico, enquanto o pH do sangue é mantido em uma faixa mais estreita, próxima à neutralidade. Sendo assim, percebemos a importância desse estudo, pois substâncias introduzidas no corpo podem interagir com fluidos biológicos, levando à mudança do pH no local. Por exemplo, a administração de certos medicamentos, que podem alterar o pH no local da administração. A diluição de sistemas mistos de solvente envolve reduzir a concentração de uma solução misturando-a com outro solvente. Isso altera as propriedades físicas e químicas da solução, como ponto de ebulição, ponto de fusão e polaridade. A diluição pode ser usada para ajustar a concentração de uma solução para atender a requisitos específicos. Um exemplo seria diminuir o álcool etílico em água para reduzir a sua concentração, criando diferentes concentrações de álcool, como 50% ou 70%. Já nos medicamentos, a diluição pode ser crucial para ajustar a dosagem de um medicamento para um paciente específico. Por exemplo, um medicamento pode ser fornecido em uma forma concentrada e diluído para criar doses precisas para diferentes idades ou necessidades médicas individuais. Além disso, soluções injetáveis também podem ser diluídas para alcançar concentrações específicas antes da administração, garantindo a segurança e a eficácia do tratamento. As interações cátion-ânion referem-se às atrações eletrostáticas entre íons com cargas opostas. Os cátions, que são os íons positivos, são atraídos pelos ânions, que são os íons negativos, devido à diferença de carga elétrica, criando ligações iônicas em compostos químicos. Essas interações são fundamentais nas formações de sais e na estabilidade de muitos compostos. A incompatibilidade entre interações cátion-ânion ocorre quando os íons de cargas opostas não se atraem ou interagem adequadamente. Isso pode acontecer em situações como a presença de íons que formam precipitados insolúveis ou quando íons incompatíveis estão presentes em uma solução, levando à formação de produtos indesejados ou à perda de eficácia de compostos. Por exemplo, em algumas reações químicas, certos íons podem interferir ou bloquear o efeito desejado de outros íons, resultando em incompatibilidade. Para avaliar a força de interação entre cátion e ânion, foram estabelecidos alguns parâmetros, através do valor encontrado da autodifusão do cátion sobre o valor do ânion. E, tendo em vista isso, quanto mais o valor se aproxima de 1,
mais forte seria essa interação, pois ambos estariam difundindo juntos um único par iônico. Poliíons e soluções de drogas. A presença de poliíons pode ter um efeito significativo na solubilidade e estabilidade das soluções de drogas. Os poliíons são íons com múltiplas cargas, como polímeros ou moléculas grandes com grupos ionizáveis. Quando o poliíon é adicionado a uma solução de droga, ele pode interagir com íons da droga, formando complexos estáveis. Essa interação pode aumentar a solubilidade da droga, permitindo que ela se dissolva mais facilmente nessa solução. Isso é especialmente útil para as drogas com baixa solubilidade, pois os poliíons podem ajudar a melhorar sua disponibilidade e absorção no organismo. Além disso, os poliíons afetam a estabilidade das soluções, formando uma barreira protetora ao redor da droga, impedindo a sua degradação ou interação com outras substâncias na solução. Isso pode prolongar a vida útil da droga e garantir a eficácia ao longo do tempo. O processo de quelação e complexação pode ocorrer alterando a disponibilidade da droga no organismo, impactando sua eficácia. A quelação ocorre quando uma droga interage com íons metálicos no organismo para formar um complexo estável. Isso pode acontecer quando a droga possui grupos funcionais capazes de se ligar a íons metálicos como ferro, cálcio ou zinco. Essas interações podem resultar na formação de um complexo insolúvel ou menos biodisponível, o que significa que a droga não é facilmente absorvida ou utilizada pelo organismo. Por outro lado, a complexação refere-se à sua formação de complexos estáveis entre as drogas e outras substâncias, como polímeros ou moléculas de transportes. Esses complexos podem afetar a solubilidade, a estabilidade e a absorção da droga no organismo. Em alguns casos, a complexação pode melhorar a solubilidade da droga, aumentando sua disponibilidade no local de ação. No entanto, em outros casos, pode diminuir a biodisponibilidade, reduzindo a quantidade de droga que está disponível para exercer seu efeito terapêutico. Interações com ciclodextrinas. As ciclodextrinas são moléculas cíclicas usadas para encapsular compostos, mas a interação delas com as drogas podem variar. Em alguns casos, elas podem melhorar a estabilidade, solubilidade ou biodisponibilidade de certas drogas. No entanto, os efeitos variam dependendo da droga e da forma como é encapsulada, ou interage com as ciclodextrinas. As interações de troca iônica podem ser partes de incompatibilidades entre drogas. Quando duas substâncias com diferentes propriedades iônicas interagem, isso pode resultar em reações que afetam a eficácia da droga ou causam efeitos colaterais indesejados. Isso pode acontecer, por exemplo, quando íons de uma droga interagem com íons de outras drogas, levando a mudanças na solubilidade, na estrutura ou na absorção no corpo. É importante considerar essas interações para evitar possíveis incompatibilidades ao formular medicamentos. A adsorção de drogas envolve interações físico-químicas entre as moléculas da droga e a superfície do material adsorvente. Essas interações podem incluir forças de Van der Waals, pontes de hidrogênio e interações eletrostáticas. O entendimento desses processos é crucial para otimizar formulações farmacêuticas e o desempenho terapêutico das drogas. A dissolução de proteínas e peptídeos é um fenômeno importante em diversos contextos, incluindo biotecnologia, bioquímica, medicina e engenharia de materiais. A dissolução refere-se à aderência de moléculas de proteína ou peptídeos a uma superfície sólida. Esse processo pode ocorrer em várias interfaces, como de biomateriais, membranas celulares, interfaces, ar e água, entre outras. A dissolução de proteínas e peptídeos pode ter implicações significativas em várias áreas, incluindo a separação de materiais e purificação de proteínas. A dissolução é frequentemente explorada em colunas cromatográficas para separar diferentes proteínas com base em suas interações específicas com a matriz. Na farmacologia, a dissolução de proteínas em superfícies celulares pode influenciar a atividade de drogas e terapias. Além disso, a dissolução de proteínas em nanopartículas pode afetar sua entrega e eficácia. Em biosensores, a dissolução de proteínas em sensores biológicos pode ser explorada para a detectação seletiva de biomoléculas específicas, como proteínas-alvo ou marcadores biológicos. Em desenvolvimento de fármacos, compreender como as proteínas e peptídeos interagem com a superfície é crucial para o desenvolvimento de medicamentos, por isso pode afetar a eficácia e a segurança dos compostos. Existem várias teorias e modelos para explicar a dissolução de proteínas, incluindo
as teorias termodinâmicas, teorias cinéticas e modelo de interações específicas. Fatores como a carga superficial, conformação da proteína e a característica da superfície sólida desempenham papéis importantes nesse processo. A compreensão e a dissociação de proteínas e peptídeos é crucial para otimizar o design material biomédicos, desenvolver terapias eficazes e melhorar o processo de purificação e separação das moléculas. Relacionados à embalagem, armazenamento e administração de medicamentos, várias classes de plástico são utilizadas na fabricação de recipientes e embalagens farmacêuticas. Esses materiais podem interagir com as drogas de várias maneiras, como na dissolução e sorção. Plásticos podem dissolver e sorver substâncias químicas presentes em medicamentos. Isso pode afetar a concentração da droga disponível para administração, influenciando sua eficácia. A permeabilidade dos fármacos pode influenciar a taxa na qual a droga se difunde através das embalagens. Isso é particularmente relevante em produtos farmacêuticos sensíveis à luz ou à umidade. Na compatibilidade química, algumas drogas podem reagir quimicamente com os componentes do plástico, levando à degradação da droga ou à formação de produtos indesejados. Na estabilidade, as condições de armazenamento, incluindo a temperatura e a umidade, podem ser influenciadas pelo material plástico, incapacitando a estabilidade da droga. Os fabricantes de medicamentos consideram essas interações durante o desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Testes de compatibilidade são frequentemente realizados para garantir que as embalagens não afetem adversamente a qualidade, segurança e eficácia das drogas. As ligações de proteínas envolvem processos termodinâmicos complexos. A afinidade entre uma proteína e sua ligação é influenciada por fatores termodinâmicos, como entalpia e entropia. A lipofilicidade, ou afinidade por substâncias lipídicas, pode afetar a ligação proteica, já que algumas proteínas se ligam a moléculas hidrofóbicas. A penetração em sítios especializados refere-se à capacidade de uma proteína acessar e interagir com locais específicos, desempenhando um papel crucial na função biológica. Esses fenômenos são fundamentais para compreender a dinâmica das interações proteicas. A absorção de um fármaco se dá após a sua administração e depende da passagem desse fármaco pelas barreiras do organismo. Exemplos da proteção exercida pelo organismo são a secreção ácida no estômago e básica no intestino, que podem aumentar ou diminuir a entrada do medicamento, de acordo com as suas propriedades químicas. Outro fator importante definido durante a absorção é a biodisponibilidade, ou seja, a fração do fármaco que alcançará a circulação sistêmica, de acordo com a forma de administração realizada, as propriedades químicas do fármaco e algumas características próprias do paciente. A respeito das formas de administração, podem ser divididas entre vias enterais, ou seja, oral e retal, e parenterais, a exemplo das transdérmicas. A distribuição do fármaco é feita principalmente pela circulação sistêmica e, secundariamente, pela circulação linfática. É a partir desse momento que os metabólitos são capazes de alcançar os órgãos-alvo. Depois de chegar à circulação sistêmica, os fármacos distribuem-se rapidamente a outros compartimentos do corpo, chegando a seus locais de ação ou sendo excretados. Para que não sejam excretados de forma muito rápida, podem ser armazenados em tecido adiposo ou muscular, de forma que são liberados desses reservatórios conforme a concentração do fármaco diminui na circulação sistêmica. Além disso, a ligação dos fármacos a proteínas plasmáticas, como a albumina, também aumenta o tempo de disponibilidade do fármaco na circulação sistêmica e, consequentemente, o tempo de ação desse fármaco. Quando ligados a tais proteínas, o fármaco fica inibido de sofrer difusão pela membrana dos órgãos-alvo, de forma que somente os metabólitos livres da circulação passarão para realizarem a sua ação final. Depois, quando a concentração de fármaco livre estiver diminuída, aqueles ligados às proteínas plasmáticas serão liberados, de modo que conseguirão se propagar através da membrana. A excreção dos fármacos do organismo geralmente se dá por via renal ou biliar e é facilitada devido à metabolização dos fármacos nas fases de oxidação, redução e conjugação, hidrólise, já que podem aumentar a hidrossolubilidade dos fármacos. A excreção renal é a mais comum, mas depende da natureza hidrofílica dos fármacos. Esses podem ser filtrados no glômero renal, secretados no túbulo proximal, reabsorvidos no lúmen tubular e transportados de volta ao sangue, e excretados para a urina. É o equilíbrio entre essas quatro dinâmicas que mostrará a taxa de excreção de fármacos pelos rins.
A excreção biliar geralmente se dá pela ajuda de alguns membros da superfamília de transportadores de conjunto de ligação do ATP. Para serem eliminados, os fármacos passarão por todo o intestino delgado e intestino grosso, podendo sofrer circulação enterohepática, ou seja, ser reabsorvido no intestino delgado, caindo na circulação porta e depois na circulação sistêmica. Questão 1. Sobre a classificação das interações medicamentosas, é correto afirmar que: letra A. Interações farmacodinâmicas ocorrem quando dois ou mais fármacos em uso contaminante têm ações farmacológicas similares ou opostas. Podem produzir sinergias ou antagonismo, se modificar a farmacocinética ou mecanismo de ação dos fármacos envolvidos. Por exemplo, álcool reforça o efeito sedativo de hipnóticos e antihistamínicos. Letra B. Interações farmacêuticas, também chamadas de incompatibilidade medicamentosa, ocorrem in vitro, isto é, antes da administração dos fármacos no organismo, quando se misturam dois ou mais deles numa mesma seringa, equipe de soro ou outro recipiente. Letra C. Interações farmacocinéticas ocorrem nos sítios de ação dos fármacos, envolvendo os mecanismos pelos quais os efeitos desejados se processam. O efeito resulta da ação dos fármacos envolvidos do mesmo receptor ou enzima. Letra D. Interações de efeitos ocorrem nos sítios de ação dos fármacos, envolvendo os mecanismos pelos quais os efeitos desejados se processam. O efeito resulta na ação dos fármacos envolvidos no mesmo receptor ou enzima. Letra E. Interações farmacêuticas são aquelas em que os fármacos alteram a velocidade ou a extensão de absorção, distribuição, biotransformação ou excreção de outro fármaco. Resposta correta, letra B. Interações farmacêuticas, também chamadas de incompatibilidade medicamentosa, ocorrem in vitro, isto é, antes da administração dos fármacos no organismo, quando se misturam dois ou mais deles numa mesma seringa, equipe de soro ou outro recipiente. Questão 2. No que tange a absorção, distribuição e eliminação de drogas, é correto afirmar que a injeção endovenosa é a via mais rápida e mais precisa para administrar um fármaco, sendo que nela ocorre a absorção e distribuição. Letra B. Mediada por transportadores e sem demandar energia, a pinocitose ocorre principalmente em substâncias endógenas que tenham baixa velocidade de difusão facilitada. Letra C. A biodisponibilidade de um fármaco é integral quando este é administrado via intravenosa, oral e por inalação. Letra D. As drogas ácidas são crescentemente ionizadas com o aumento do pH em locais básicos, enquanto as drogas básicas tornam-se crescentemente ionizadas com diminuição do pH em locais ácidos. Resposta correta, letra D. Sabe-se que as drogas são absorvidas na forma íntegra, não ionizadas, uma vez que as membranas celulares são essencialmente bicamadas lipídicas contendo várias moléculas proteicas que regulam a homeostasia celular. Dessa forma, o pH do local no qual a droga desintegra-se ou dissolve-se determina a fração da mesma forma não ionizada, que pode se difundir através das membranas celulares. Um conceito útil é o que a substância tende a existir na forma ionizada, quando exposto a um ambiente que apresenta o pH oposto ao seu. Portanto, as drogas ácidas são crescentemente ionizadas com o aumento do pH, ou seja, em locais básicos, enquanto as drogas básicas tornam-se crescentemente ionizadas com a diminuição do pH, em locais ácidos.